Olá, eu sou a Manu Souza Danu e hoje a gente vai aprender como fazer peças vazias. Assim como isso, ou quase, talvez isso. E os materiais que vamos usar hoje é argila pronta para ser usada, que eu já tenho argila hidratada, água para umedecer nossas mãos ou a peça se estiver um pouco seca, papel. Pode ser qualquer tipo de papel, mas eu gosto de usar papel de pão, saco de pão, porque é bem macio, quando eu vou amassar ele é confortável. Pode ser jornal, revista, mas papel mais macios, não muito rígidos. Barbotina, que a gente lembra que é a nossa cola de argila. Ponta seca, que é pra gente fazer furos ou cortar a nossa peça, riscar. E um pincel para ser usado com a barbotina. A gente vai precisar também do garrote, que é o fio de nylon, ou pode ser fio de pesca ou metal. E algo para se inspirar. Hoje a gente vai fazer não uma limonada, mas limões. Então a gente vai começar fazendo a forma do meu objeto. Meu objeto é redondo e um pouco pontudo. Eu vou simplificar essa forma como uma bola e depois eu vou moldar isso. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou deixar o papel bem macio. Eu não vou apertar tanto o meu papel quando eu for fazer a forma, mas eu vou deixar ele bem macio, com espaço entre ele, para que depois eu possa mudar um pouco. Então, essa vai ser a minha forma interna, só uma bola. E o que eu vou fazer é, eu vou pegar uma quantidade de barro, mais ou menos do tamanho do papel que eu tenho, para isso ficar maior, e normalmente isso vai aumentar 2 vezes. Eu vou pegar uma quantidade de barro e eu vou fazer a forma do que eu quero. O limão é pontudo dos 2 lados, então eu deixo pontas no meu barro. Então, eu faço o perfil da minha peça para preencher com papel. O que eu vou fazer agora é, com o meu garrote eu vou dividir ao meio. Tente dividir mais ao meio possível. Então, aqui dividi em 2 partes. E o que eu vou fazer? Eu vou segurar uma parte na minha mão e eu vou fazer o pinte, começando pelo meio. Nessa modalidade a gente não vai usar uma mesa giratória, eu vou usar a minha mão para que o barro continue com essa forma côncava embaixo, ok? Então, com o meu polegar, eu começo delimitando o meio da minha peça. Eu tenho o meu delimitado, o que eu vou fazer agora é beliscar e deixar uma parede regular em toda ela. Eu belisco, aperto suavemente a minha peça. Para ter o meio, conseguir deixar o meio vazio. Agora eu já estou usando as 2 mãos. Então eu tenho uma peça oca. Lembra um abacate? O que vai acontecer é, eu vou fazer a segunda peça, olha o quanto aumentou uma peça da outra, porque eu tenho um espaço vazio. O que eu vou fazer é, com a segunda peça, eu vou fazer o mesmo para depois fechar. Por que a gente faz peças ocas na modelagem com barro? A peça oca te ajuda porque primeiro sua peça vai ser mais fina e vai ser muito mais fácil de secar. Imagine que minha peça pronta, meu limão pronto, tem essa espessura, tem essa largura e ele teria que secar completamente todo o barro, então ia durar dias ou sei lá, semanas. E talvez até explodisse quando estivesse no meio da cozidura, porque talvez estivesse úmido dentro. Como eu não consigo ver como vai estar dentro, ele poderia estar úmido. Então a gente faz as peças ocas primeiro para gastar menos argila, segundo para secar mais rápido, terceiro para proteger de não ter pequenas bolhas de ar que poderia estourar sua peça. A gente vai ter sim uma grande bolha de ar que vai ser o espaço do papel, mas o que a gente vai fazer no final é um furo para que esse ar quente entre e saia e a pressão não exploda, a pressão do ar não exploda a tua peça. Então, aqui eu tenho o meu papel e aqui eu já tenho as minhas 2 peças prontas, a parte de baixo e a parte de cima. O que eu vou fazer é, eu vou inserir o meu papel numa delas, sem falsar muito, e eu vou cobrir com a outra. O que eu quero é que uma peça encoste, uma peça cubra a outra. E aqui a gente vai colar. Lembrando, quando a gente cola, a gente tem que fazer os riscos para aumentar a área de cobertura
aumentar a área de acesso do barro. Então eu vou usar minha ponta seca e eu vou riscar toda a minha peça por dentro, na peça menor, e por fora, na maior. Eu risco. Para qualquer barulho estranho que seja ouvido, a culpa é de chocolate. Eu prometi que eu ainda vou fazer um vídeo só de chocolate, que é o assistente da Nu. Ele é o diretor de produção. Tudo que sai daqui tem que ser aprovado por ele. Então, já tenho os dois lados riscados. O que eu vou fazer agora é inserir o meu barro. Desculpa, minha barrotina. Com o pincel, eu vou aplicando nos dois lados. E agora o que eu vou fazer é pressionar os dois lados para fazer a costura da minha peça. Vou pressionando toda ela. Agora que ela já está uma sobreposta à outra, o que eu vou fazer é realmente colar. Com o meu polegar, eu faço movimentos verticais e horizontais. Posso fazer a mesma coisa com o meu indicador. Veja qual é a posição melhor para você. E o que a gente vai fazer é selar uma na outra. Com esses movimentos, vertical e horizontal. Aqui não é necessário água, porque eu tenho uma argila muito hidratada. Se sua argila estiver um pouco mais seca, umedeça os seus dedos e use água para ajudar nesse momento. No final, a sua costura tem que ser imperceptível. Depois de ela detalhada, dado o acabamento, a gente não vê nenhuma linha de ligação de um lado com o outro. Lembre que você tem papel dentro, então você pode moldar o formato do limão agora. Então, nosso limão é pontudo. Eu vou criar essa extremidade mais eminente do limão desse lado de cá. É muito intuitivo, é vocês terem uma fruta ou um objeto em casa e tentar repetir a forma. É tudo muito intuitivo, ou repetir várias vezes até melhorar os detalhes da peça. Então, o que eu fiz foi puxar a ponta de trás e aqui em cima eu fiz um buraco. Com o meu dedo eu empurrei um pouco para ter esse detalhe cá. Se eu quiser, eu posso colocar esse detalhe algo muito pequeno. Lembrar que sempre que eu colar, eu preciso fazer os riscos e usar a minha cola, que é a Barrotina, nos dois lados. E fazer pressão para uma peça colar com a outra. Essa peça vai secar por um dia. Então, aqui eu tenho um limão modelado super fresco. Lembrar que ele precisa de um buraco, então eu procuro sempre deixar num lugar que é menos visível. Eu faria o buraco aqui embaixo, nessa pontinha, até sentir o papel. E vou empurrar a minha ponta seca. Esse buraco é suficiente para o ar quente entrar e sair. Então, eu tenho o meu limão modelado.
e ele vai secar por um dia. No dia seguinte que eu vou fazer o acabamento, com esponja, o que eu vou fazer é polir a minha peça para aí sim ir a cozidura. Aqui a gente tem um limão de verdade, não é um limão de cerâmica. Aqui eu tenho uma peça que a gente acabou de modelar, que vai secar por um dia. Amanhã a gente vai fazer o acabamento dela, que é tirar essas marcas de dedos e deixar mais arredondado, acentuar qualquer curva ou detalhe. E ela vai para cozidura 900 graus. Quando ela sair da cozidura, ela vai sair desse jeito. Se vocês lembrarem de fazer o buraco, ela não estoura, ela vai sair inteira. Lembrem do buraco, sempre tem que ter um buraco na sua peça, até sentir o papel. Então aqui eu tenho a primeira cozidura e aqui eu tenho a segunda cozidura de uma peça sem cor. Vocês podem sim colorir a peça de vocês ou fazer desenhos, algo bem interessante. Bom, espero que vocês consigam fazer limões e logo depois limonada ou caipirinha, vai depender da hora.